Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão, em parceria com a FretClick, a melhor opção em plataforma de cotação e contratação de fretes do Brasil. Gostaria de agradecer à SPM por ceder o espaço, um agradecimento especial para o Renan, que é CEO da agência de marketing Nave, que cuida muito bem, fortalece e divulga a marca da sua empresa com muita competência. Hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo Rodrigo Paus. O Rodrigo é um empreendedor raiz, cofundador da primeira startup voltada a otimizar os processos de cotação e contratação de fretes. Esse modelo pioneiro abriu caminho para várias outras empresas do segmento, inclusive a FretClick, na qual hoje eu sou sócio, diretor de compras e parcerias. Nossa amizade começou em meados de 2013, quando o Rodrigo ainda estava bem no início da sua startup e eu como consultor de logística da Conexão. E hoje vamos falar de inovação, desafios e o futuro da logística. Primeiramente, quero agradecer você, Rodrigo, por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vai abrilhantar aí o nosso bate-papo e vai inspirar empreendedores e profissionais de logística. Fique à vontade. Cara, eu que agradeço muito o convite. Ricardo, muito bom te ver de novo, né? A gente teve uma história muito legal lá atrás. Todos os anos de parceria que a gente teve foram muito frutíferos, né? Então é ótimo estar com você aqui de novo. Obrigado ao Renan de ter organizado pra gente tudo o processo aqui. Super legal estar participando. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. De onde que veio a ideia de criar uma startup voltada para a cotação de carga fracionada? Até porque você, o Iguchi e o Felipe nem eram da área de logística, né? Sim, sim. Isso mostra, inclusive, que empreendedor, quando acerta na veia, né? Não tem essa de... É lógico que ajuda quando você é do segmento, né? Sim. Mas eu acho que tem outras coisas aí também, como administração, gestão, né? E eu gostaria de saber de onde que veio a ideia, primeiramente, né? Legal. Eu e meus sócios, o Ricardo e o Felipe, nós somos, os três são os fundadores, né? A gente se formou junto, a gente fez faculdade junto em Ribeirão Preto, em administração, na USP. E naquela época cada um estava para um lado, né? Cada um trabalhando já numa empresa. Foi logo após a gente ter se formado ali. E eu trabalhava numa consultoria onde parte do meu trabalho ali, a gente tinha diversos clientes um dos clientes era uma empresa de transportes querendo entrar no Brasil. Então a gente fez todo um mapeamento de setor para eles, e nesse mapeamento foi onde eu tive o primeiro contato com o setor de transportes. E me chocou, assim, os números do setor, né? Porque é um setor bilionário. Naquela época, o setor que já movimentava mais de 200 bi de reais por ano, isso em 2012, né? E apesar disso, trabalhava com muito pouca otimização e eficiência no processo. Então deixava muito dinheiro na mesa, né? Então, o grande problema naquela época era a carga ociosa, né? O espaço ocioso dos caminhões. A estimativa naquele momento era que de mais de 50% das cargas dos caminhões rodavam ociosos. Então isso é assim, uma loucura, né? Visto o tamanho do mercado, o tamanho do Brasil, potencial de tecnologia que já existia naquela época, foi onde começou então a surgir ideias e surgir como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar a otimização, principalmente a eficiência desse setor. A gente buscou vários modelos, a gente buscou modelos no Brasil inicialmente, não existia, Sim. né, muita coisa aqui, ainda era muito incipiente, né? Era um momento ainda que a gente visitava muita transportadora, muitas delas ainda tinham máquina de escrever. Então isso foi 2012, né? Comecinho de 2012. O conhecimento de transporte eletrônico, ele ainda não era obrigatório. Então tinha muita empresa ainda realmente na era analógica, assim, né? Fazendo toda a documentação em máquina de escrever. Então o mundo na internet ainda era muito longe desse setor muito mais conservador. Eu me Só, lembro até que, desculpa te interromper, mas eu me lembro que vocês comentavam daquele local onde os caminhões ficavam lá na rua, e exatamente, os bilhetinhos lá, e o cara ficava gritando, né? exatamente. Isso era uma doideira, né? Porque esse é o terminal de cargas aqui da Fernão Dias, né, em Sim, São Paulo. É o maior terminal de cargas da América do Sul. E lá o transporte era negociado com folhas de sulfite. Então é uma parede imensa, onde ficavam os transportadores autônomos de um lado, os agentes de carga colando a folha de sulfite ali, né, com o preço e o destino, e a pessoa ia lá e destacava, né, o papel e até o agente lá para contratar. Então assim, era o né, aplicativo da era o época. aplicativo. Então, realmente muito analógico esse setor. E aí, pesquisando então o mercado brasileiro, a gente viu que não tinha grandes soluções aqui tentando endereçar esse problema, mas nos Estados Unidos e na Ásia já tinha soluções bem robustas disso, principalmente nos Estados Unidos, que já movimentava bilhões de dólares naquela época
e que trabalhava principalmente a otimização desse pedaço, né? Como que eu conecto melhor aquelas empresas que têm carga para enviar com os transportadores em si. Foi onde surgiu o nosso primeiro modelo, como uma plataforma bem amigável, né, bem simples, porque a cotação de frete também é um processo complexo, Sim. né? Falar de volumetria, falar de distâncias, os cálculos de frete nem De sempre são cubagem, né? cubagem, né? Não são entendíveis por todos, né? Principalmente pequenas empresas. Então a gente tenta deixar de uma forma bem simples, aquele racional, com poucas informações para ser dadas, mas que desse um resultado já imediato. Então a gente conseguiu ter uma plataforma onde a gente conectava empresas que têm cargas com transportadores de uma forma muito rápida. E isso de fato repercutiu, fez um primeiro movimento no setor, assim. Naquela época, isso já em 2013, nosso sistema foi o primeiro sistema a ter cotações instantâneas no Brasil. Então, a grande façanha, a grande inovação desse modelo naquela época foi conseguir transcrever, né, várias tabelas de fretes que existem no mercado, cada transportadora basicamente tem a sua, e um modelo único, né? Então a gente quebrou todas essas tabelas, transformou Um num layout. cálculo, né, num cálculo único, e a gente conseguia então calcular de forma instantânea todos esses fretes que estavam sendo pesquisados ali na plataforma. Então, E os primeiros passos, Rodrigo? A dificuldade em explicar esse novo conceito, né? Tanto para o transportador como para o embarcador, né? Até porque acho que a própria startup ainda estava aprendendo com o negócio sim. também, né? Sem dúvida, Ricardo. Assim, a gente não tinha experiência em empreender, foi nossa primeira experiência dos três, né? E o mercado também não estava preparado para receber um negócio assim. Então, como eu comentei, né, a gente vinha falando de um sistema que se vendia frete online para uma transportadora que tinha máquina de escrever. Então, era uma conversa, às vezes, meio de louco, assim, né? E a gente era muito novo na época, a gente tinha 24 anos também, né? Então, e esse mercado é um mercado formado por pessoas muito mais, né, muito mais velhas, Conservador, né? conservadoras, que muitos deles começaram como caminhoneiro, né, e foram crescendo, desenvolvendo. Porque nem Então, ouvi falar em mudança, né? é muito difícil, né? Porque o cara viveu, né? Ele construiu tudo aquilo lá com a unha, né? Então, vir grandes mudanças assim é um processo muito complexo. O que a gente conseguiu fazer, o que a gente pensou de estratégias, né? Foi se aliar com pessoas que tinham mais experiência que a gente. Foi quando a gente conheceu a Conexão, conheceu você, né? Que era uma pessoa já com muita experiência no mercado, conhecia muita gente no mercado, e serviu, assim, para a gente conseguir mostrar portas para a gente, né? Abrir essas primeiras portas para a Fazer a gente. transcrição, né? Exatamente. Mostrar como é que conversa, porque até as conversas eram diferentes, né? O jeito de se portar, jeito de negociar era muito diferente. E muitas vezes até o respeito, né? A gente mal tinha barba na cara, né, Ricardo? Então a gente era um molecada de 24 anos, né? Então, uma pessoa, né, com mais essa experiência também passava uma responsabilidade diferente ali na mesa. É um Então, segmento ainda é muito conservador, sem né? dúvida, sem dúvida. E como que vocês conheceram a Conexão? Foi através do Ricardo, né? O Ricardo, ele teve Cariguchi. o Ricardo Iguchi, né? O Ricardo ele tinha várias conexões no mercado aqui em São Paulo. Ele já conhecia mais o mercado de São Paulo, mais do que o Felipe. E foi um dos. A gente passou por uma aceleração de empresas aqui em São Paulo também, em 2013. E uma das pessoas próximas à aceleração conheciam várias pessoas, era uma pessoa de transportes, que indicou seu nome, né? Indicou a conexão. E aí foi o Ricardo, quando o Ricardo chegou até você e a gente começou as primeiras conversas ali, né? E acho que deu certo logo Sim, inicialmente, né? sim. Porque diferente, eu acho que de várias pessoas com quem a gente conversou, você conseguiu enxergar, né, o que vinha pela frente, né? Uhum. Você conseguiu entender né, o movimento da eficiência, a questão da tecnologia ser implementada nos processos, né? Na verdade, pelo que eu me lembro, é uma questão assim de olhar para vocês, ver aquela euforia, né? Uma ideia sensacional, mas também trazer para vocês as dificuldades que Exato. encontrar, né? Em ter acesso a essas pessoas, né? Exato. E desbravar mesmo esse E aí eu lembro mercado. coisas até simples, né, Ricardo? Assim, que você né, realmente ajudou muita gente a dar os passos, às vezes, muito operacionais ali. A gente trabalhava com algumas transportadoras já na época, e eu lembro que não chegava boleto pra gente pagar. A gente fazia transporte pra caramba ali, pra caramba não, mas fazia transporte ali e não Tá chegava ficando boleto. melhor do que queria, Que né? momento que esses caras vão cobrar a gente, né, cara? E passava um mês, 2 meses, até que a gente entendeu que a gente não estava colocando o nosso CNPJ Como como pagador, consignatário, como né? consignatário. Então eles estavam mandando a cobrança pro nosso cliente, o cliente deixava de comprar com a gente,
Então, pequenas coisas assim que a gente foi descobrindo realmente no Sim, dia a dia ali, né? E sim. dicas como, cara, você tem que ligar lá e falar com o cara, pô, CNPJ ali, senão não chega mesmo, né? Então, Pô, isso trouxe uma transformação muito grande no mercado, né, ganho de eficiência, impacto, né, para as transportadoras e embarcadores. E o que esse novo conceito, mudou no cenário do transporte, né, de carga fracionada, a tua visão? mudou completamente, né? Esse índice que eu comentei com você, dos 50, mais de 50% de ociosidade, esse é um índice que a gente acompanhou por alguns anos depois, né? Então, eu fiquei com a empresa, né, até vendê-la foram quase 10 anos, né, de empresa. E já nos últimos anos a gente reviu essa pesquisa, né? Esse índice já estava em quase 35%, 34% nos quebrados, 35%. Então diminuiu de fato. Sim, A questão da eficiência para a gente foi o grande lance, né? O fator-chave, né? fator-chave. Então, obviamente, depois da Cargo vieram outras várias empresas que também tiveram modelos parecidos, atacando também o mesmo problema, e a gente conseguiu, acho que de forma geral, um mercado mais eficiente. Mas, além disso, eu acho que a gente deu também uma capilaridade muito maior para pequenas empresas, né? A gente teve vários produtos, né, ao longo da história da empresa, sendo que o primeiro produto foi esse que eu comentei, o sistema que tinha cotações instantâneas. Isso deu uma possibilidade para pequenas empresas negociarem frete muito ampla. Pensar que um pequeno empresário, né, ele não tem muitas vezes volume e muitas vezes não tem conhecimento para chegar numa grande transportadora e fazer boas negociações. E muitas vezes, se ele passa a vender, por exemplo, para o Nordeste, ele não tem muitas vezes parâmetro para saber se aquele frete está bom ou não, se está ruim ou não, se o prazo de entrega é adequado ou não. Porque realmente uma empresa pequena não tem grandes experiências com isso. Ali a gente conseguiu, acho que, dar essa clareza para muita gente, né? Uma vez que a gente conseguia medir essa eficiência, medir a efetividade da entrega, se as Preço, prazo, transportadoras, se o né? preço estava de acordo ou não. Então, acho que a gente conseguiu dar, de forma mais didática, uma amplitude para pequenas e médias empresas maior do que tinha até então. Esse você acha que foi um dos maiores benefícios para os profissionais de logística, além, lógico, de ter essa visão, de poder comparar preço, prazo, eu acredito também de facilidade, né? Porque os modelos anteriores, convencionais, tinha que se ligar, fazer cotação com 3 transportadoras, depois anotava lá qual era o melhor preço, aí ligava de novo para aquela que o melhor preço. Então eu Perfeito. acho que esse talvez, além do parâmetro, né, Uhum. é a questão O processo em si. do processo ficar mais enxuto, E né. esse, Ricardo, foi o modelo inicial. Esse modelo ele evoluiu muito depois. E para mim, esse foi a empresa ela sempre se pautou em ondas de inovação, né? A nossa grande barreira de entrada foi criar várias ondas de inovação para se distanciar sempre dos competidores, né? Então, a gente preferia sempre estar sendo copiado do que ter que copiar alguém. O lançamento da cotação instantânea foi um grande passo para o mercado. A gente criou um processo de se comunicar com as transportadoras via sistema, né, para fazer principalmente a integração do rastreio. Então, a gente conseguia mostrar para o cliente o rastreio das cargas em tempo, né, conforme a atualização acontecia. Ainda não era em tempo real naquele momento. Esse também foi uma grande inovação, que as transportadoras não tinham essa conexão com ninguém até então. Não se falava em APIs na época, né? Não tinha essa tecnologia tão avançada como tem hoje. E depois um grande processo foi a gente conseguir ter um cálculo dentre toda a nossa base de dados, buscando sempre aquela melhor opção para o transportador. Então a gente já evoluiu para não mais mostrar as escolhas. O nosso próprio sistema escolhia sempre a melhor opção para ele, seja por valor, seja rapidez, seja excelência de entrega. E eu acho que a cereja do bolo foi de fato ali por volta de 2018, 2019, quando a gente criou um aplicativo para o motorista autônomo. E aí esse para mim foi né, eu acho que foi quando a empresa ganhou um outro volume de tamanho, assim, né, ganhou um outro patamar. Às vezes precisa mais um outro segmento, né, como se fosse Foi um outro uma outra segmento. unidade de negócio, né. Exatamente, exatamente. Mas foi onde a gente conseguiu implantar no Brasil pela primeira vez entregas no mesmo dia. Então foi com esse processo que a gente inaugurou aqui no Brasil, né, principalmente olhando e-commerces, entregas no mesmo dia. Foi uma primeira a conseguir fazer isso. Bacana. Rodrigo, sobre essa jornada empreendedora, lições práticas, qual é o ponto forte que você tira, que você considera, né, para tirar do papel, né, puta, pensamos em cotação de fretes online, mas o que precisa, né? Isso falando direto para o empreendedor, Uhum, né? Eu sei que não é só acreditar, uhum, porque
O Brasil é um celeiro de empreendedores, né? Uhum. Mas é o time, é a estratégia, é grana, é ter alguém ali que faça um aporte, Sim. né? O que você considera aí um conjunto de... É, eu vejo duas grandes coisas, Ricardo. Uma delas, com certeza, é time. Você conseguir ter um time coeso e que consiga ver ter o mesmo objetivo conjuntamente é fundamental, assim, né? Para que as pessoas consigam andar em passos rápidos e constantes, principalmente. A constância é muito importante nisso, Ainda que pensem diferentes, né? ainda que Mas pensem que o, diferentes, mas que o o objeto objetivo final seja... seja comum. Exato. A execução, depois disso, para mim, é fundamental. Boas ideias morrem, boas ideias não são, né, ideia é commodity, né? Uma coisa que a gente falava muito, né? Então, boas ideias, você conversa com várias pessoas que têm ideias muito boas. E o que implica nisso é a execução. Sim. Quanto melhor você consegue executar, quanto mais resiliente você consegue ser, porque não é simples, né? Então, nenhum empreendimento é simples. É muito complexo fazer qualquer tipo de empreendimento no Brasil, né? Desde que seja algo mais tradicional até algo mais inovador, todos eles são muito complexos. Então, por isso que é importante você ter sempre essa coesão de time, realmente sócios ali, pessoas muito próximas que consiga enfrentar esse desafio com você, e aguentar tranco, né? Porque essa resiliência, essa execução diária Sim. é o que importa. Eu Até ve... o próprio o Brasil, você acorda, você tem um susto porque, né, Uhum. ah, mudou um imposto, Exato. né, pronto, pode matar o negócio, né? O nosso ambiente não é amigável, né? Assim, em termos de leis, impostos, regulamentações, ele não é de fato amigável. Por isso, realmente, a importância dessa resiliência e constantemente pautada na execução, né? Você conseguir executar constantemente. Desculpa, eu vejo só o Brasil ainda. O mercado brasileiro ainda ele tem grandes possibilidades em termos de crescimento, né? Não é um mercado é, evoluído a tal ponto de ter soluções de tecnologia para todas as áreas, né? E aí muitas vezes você consegue fazer coisas que já existem, mercados que já existem, já são tradicionais, mas que ainda tem possibilidade de você fazer um pouco melhor isso. Sim. Ainda não tem, eu vejo no Brasil ainda não tem necessidade de você sempre reinventar algo muito diferente do que existe no planeta, né? São muitas oportunidades, né? São muitas oportunidades. Rodrigo, e o que que essa vivência nessa startup especificamente deixou de legado para a tua carreira hoje? Ricardo, assim, essa foi, acho que a maior experiência que eu tive até aqui, né? A gente criou essa empresa literalmente com o dinheiro do bolso, né? Então, os três rapamos poupança, vendeu carro, pegou Acreditaram mesmo, né? dinheiro com o pai, com a avó e colocamos tudo que a gente tinha ali nesse negócio. Deu muitas coisas erradas, né? Então, eu te contei aqui a parte legal da história, né? Mas tive muitas coisas erradas, que a gente realmente perdeu muito tempo, perdeu muito dinheiro, muitas vezes achamos que não ia dar certo, recolhemos o trem de posto, falei, cara, talvez não seja esse mercado, não seja esse momento, né? Tivemos muita briga entre nós mesmo, né? O que você Sim. comentou, a gente discutia bastante, mas sempre de acordo, sempre estava olhando para um lado só. E a gente teve uma história de muito sucesso com isso, né? A empresa, apesar de toda essa dificuldade, a empresa conseguiu, acho que, despontar e a gente criou muitas coisas legais com isso. Então, pensar que foi uma ideia, literalmente, que surgiu no meu quarto, numa república, lá em Ribeirão Preto, e disso a gente chegou a ter 400 funcionários aqui em São Paulo, no escritório em Alphaville, né? Quando a gente saiu, a gente chegou a ter mais de 60 mil motoristas autônomos ao mesmo tempo rodando no Brasil. A gente tinha várias operações em galpões, chegamos a ter 78 galpões ao longo do Brasil, com mais de 2 mil pessoas terceiras trabalhando lá. A empresa chegando a faturar um pouco mais de 350 milhões de reais por ano. Então, para mim, isso foi realmente uma história de muito, muito sucesso, né? Então, sair do zero, literalmente no PowerPoint, com dinheiro contado no bolso, né? 3 estudantes, para uma estrutura como essa, Não é para qualquer um, até né? aqui acho que é a melhor história que eu consegui construir em termos de empresário, né? E nesse período foram mais momentos difíceis, foram mais conquistas ou teve os dois? Eu vi várias coisas, né? Eu me lembro Ricardo, muito bem da primeira cafeteira, do primeiro ar-condicionado, né? é, Que era uma alegria. foi isso mesmo. Ah, Ricardo, assim, a gente tende a lembrar sempre das coisas boas, né? Que ficam, né? Mas com certeza teve muitos momentos difíceis, cara. Muito frio na barriga. Muitos momentos difíceis, né? De incertezas mesmo, assim, de se o mercado que a gente estava, se o produto realmente iria aderir, se aqueles grandes movimentos que a gente estava prospectando ia acontecer, né?
ondas de contratação, ondas de demissão, novos projetos, novos produtos indo para o ar, né? A gente chegou um momento trabalhando com grandes e-commerces, né? Então trabalhamos com basicamente todos os grandes e-commerces do Brasil hoje. É uma relação muito diferente do que a gente tinha com pequenos empresários, né? Então a gente ficava muito mais dependente dessas empresas, né? Então também foi uma dificuldade muito diferente lidar com essas grandes empresas. A gente chegou a trazer outros sócios também depois para a empresa, que também foi uma dificuldade completamente longe Culturas do que a gente diferentes, né? longe do que a gente imaginava, né? Então tudo isso era o nosso dia a dia, né? É uma montanha russa. Você acordava, achava que realmente estava dominando o planeta, dominando o mercado. Você ia almoçar com tudo Tá tudo arrasado, zerado de novo. voltava pro café da tarde ali já com uma esperança e terminava o dia às vezes, né, chorando no banheiro, né? É. Então é uma loucura, cara. Sobre inovação e tecnologia, né? Olhando um pouco mais para os próximos passos, né? Vamos olhar agora para frente aí. Como é que você enxerga, Rodrigo, as novas tendências de consumo, né? No sentido de a gente vê todos os dias as coisas mudando, né? Um dia se fala que vai entregar de drone, outro dia, né? Daqui a pouco vão falar que o material que você comprar vai se materializar dentro da tua sala, né? E eu falo isso porque a tecnologia, ela, né? Todos os dias ela vem mudando e muitas vezes quando a gente implanta uma tecnologia na nossa empresa, dependendo do tempo, ela já nasce morta já, porque outra coisa vem acontecendo, né? E hoje, né, a gente vê uma mudança de comportamento, né? A entrega de bicicleta, entrega de moto, né? Hoje o Brasil é recordista de fabricar motos porque tudo hoje é tudo muito expresso, né? Uhum. Como é que você vê o futuro, né? Tanto em exigência de quem compra, Uhum. né? Que hoje, por exemplo, é prazo, né? Como as próprias transportadoras, né? Como que você enxerga como que o consumidor vai se comportar daqui para frente e se as transportadoras estão preparadas para isso, né? Legal. Eu vejo algumas tendências, assim, cara. Primeiro, obviamente, tecnologia não é uma discussão que não existe mais, né? Todo mundo tem que envolver tecnologia no processo. Eficiência, principalmente, é uma questão que, diferente lá de quando a gente começou esse empreendimento, é uma discussão que já não existe também mais. Sim, A competição hoje está tamanha que se você não tiver meios tecnológicos para conseguir suprir isso e não olhar basicamente eficiência, você já nasce fora do mercado. O que eu vejo muito forte são questões como o IoT, é um assunto que apesar de ser um assunto antigo, eu vejo que ele emplaca cada vez mais agora, né? Você tem internet das coisas embarcadas, não só em caminhões, como a gente via antes com telemetria, mas vê isso em pequenas cargas, vê isso às vezes em drone, vê isso às vezes embarcado em pequenos objetos do nosso dia a dia para conseguir dar mais, eu acho que transparência principalmente, e uma certa personalização para o usuário final. Eu encaro que uma das tendências é essa personalização em massa. Você conseguir saber exatamente o que acontece. Se você pedir uma comida hoje no iFood, você consegue entender onde que ela está no seu caminho ali. A mesma forma, acho que vai acontecer com grandes cargas e cargas de muito mais distância com isso, com mais volume. sim. Você tem uma personalização maior da sua entrega. Obviamente, sempre batendo em prazo, né, que é a grande exigência hoje. O consumidor está muito mais voltado para compras online do que compras físicas, né? Então, ele quer ter muitas vezes a mesma experiência que ele tem na compra física, seja experimentando coisas, seja recebendo imediatamente, né? Então, isso é uma tendência que não volta mais. E a questão da sustentabilidade. O mercado de transportes, principalmente o mercado brasileiro, ele é um mercado muito pautado em rodovias, né, em caminhões, que é um grande emissor de Poluente, carbono, né? né, é um grande poluente. Então, cada vez mais esse também vai ser um tema em voga. Como você conseguir deixar esse mecanismo, esse modelo de negócio mais sustentável? Sim. Seja mudando matriz por caminhões elétricos, seja compensando isso de alguma forma. E às vezes isso até chegando no ponto da embalagem, né? Como que também bate na eficiência. Como fazer embalagens mais eficientes, mais sustentáveis, e otimizando muitas vezes essas entregas, né? A gente sempre discutiu isso lá dentro da Cargo, né? Como roteirizar. A gente sempre viu que roteirização era um mecanismo muito forte ali para conseguir ter ganho de escala e ter eficiência no processo. As roteirizações estão ficando cada vez melhores, né? Então, isso também vai exigir, acho que um outro tipo de processo da transportadora, entender melhor isso e utilizar melhor das tecnologias que já estão em E você, prática, né? se for de meio ambiente, você acredita que as pessoas vão cada vez mais associar ao produto que ela compra com a responsabilidade ambiental das empresas? Eu, por exemplo, vi esses dias um caminhão
um baú de um caminhão, escrito, esse baú foi feito com tantas latinhas recicladas, né. Interessante. Eu achei muito interessante isso, né, a transportadora, eh, valorizando o trabalho dela, e isso provavelmente é uma tendência também do consumidor de falar: "Eu quero trabalhar com essa transportadora", né. Tem uma pesquisa que sai recorrentemente, é uma pesquisa americana feita pela McKinsey, e ela observa tendências de hábitos de consumo, né? Então, se pegar 7 anos atrás, sempre primeiro e segundo lugar é preço e qualidade. O que o consumidor busca sempre é preço e qualidade, né? Só que há 7 anos atrás, sustentabilidade estava entre lá os últimos da fila, entre o décimo, oitavo, entre o oitavo e décimo da fila, né? Entre motivos de compra. Essa pesquisa foi refeita em 2023. Continua preço e qualidade. Em terceiro lugar, já vem se a embalagem que ela está comprando as coisas ela é sustentável, se ela é Sim, reciclada ou sustentável. E em quarto lugar, se a empresa gera algum impacto, ela é de alguma forma sustentável no meio que ela legal, vive. legal. E é diversas formas, né? Seja reciclagem ou seja plantando árvore, mas mostra que o consumidor final já está olhando para isso. Obviamente, ainda classe A e B com mais força, classe C e D com menos força, mas é o que vai acontecer, Sim, né, é a tendência. vai chegar para todos, né. E você hoje, continua trabalhando no segmento de logística, alguma logtech ou não? É logística, mas uma logística de uma forma diferente hoje. Agora eu sou sócio de uma empresa, que faz logística reversa de embalagens. Tá, É um mecanismo um pouco parecido com o modelo da Cargo. A gente também é um marketplace, né, onde a gente tem duas pontas, né, dois tipos de parceiros aqui. Só que a nossa função ali é garantir que a reciclagem dessas embalagens seja feita. Então, garantir que as embalagens que estão sendo colocadas no mercado, elas vão ser de fato retiradas da forma correta e recicladas, né? Então, legal. a gente também tem um marketplace, onde de um lado a gente tem essas empresas que colocam embalagem, né, no mercado, seja qual ela for, e do outro lado os recicladores, cooperativas recicladores, que fazem de fato a retirada, a triagem e reciclagem desse produto. Muito legal, hein. Que é também um mercado que ele ainda é pouquíssimo explorado, infelizmente, né. Sem É dúvida. explorado no sentido de incentivo, né, às cooperativas, se confunde ainda muito com o catador de lixo, né, infelizmente. Rodrigo, falando em compartilhar conhecimento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de juntar profissionais experientes num time, né, aquele profissional que tem muito conhecimento empírico, com os mais jovens, que hoje em dia, se você pedir para ele pegar um copo d'água, ele já vai ver na IA como é que faz isso, né. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa mescla, né, de Legal. profissionais mais experientes com mais jovens. O que eu vejo muito, Ricardo, às vezes uma dificuldade de interação humana, né? Porque pessoas mais jovens já nasceram numa era de internet, né? Que a interação digital ela é muito mais frequente. Então, mesmo com amigos próximos, mesmo com família, ela é muito mais fácil, muito mais feita, né? Principalmente por interação digital. Só que eu vejo que o ser humano, ele ainda é um bicho social, né? Então a gente ainda precisa do olho no olho, precisa do aperto de mão, né? Perceber como é que você tá no teu olho, né? Perceber às vezes no teu tom de voz como é que tá seu dia. Então, essa forma de experiência, né? De pessoas com uma outra vivência e das pessoas mais jovens, ela é importante, acho, para conseguir mostrar uma para outra o potencial desses dois mundos, né? Sim, A sim. gente tem que estar envolto em Se completarem, tecnologia, a né. gente tem que estar envolto em tecnologia, isso não é uma discussão que existe mais, mas também chegar no limite, até que ponto isso pode ser totalmente tech touch, né? Totalmente digital. Vai ter um momento que você precisa ter esse tato, né? Uhum. E perceber que existe uma pessoa do outro lado e saber como você trazer isso para perto e se utilizar disso, né? Então, essa junção de experiências é fundamental, né? Não é um que está mais certo que o outro está mais certo, Sim, né? se completarem Eles mesmo, precisam né. realmente se completar. Rodrigo, o que você pensa sobre empresas como a FlatClick, darem continuidade a esse projeto que você iniciou já há mais de 10 anos, né. Claro, atualmente buscando cada vez mais inovação, bem diferente, né, de quando começou, mas acabou ficando esse legado, né. O que você pensa dessas empresas? O que elas, podem fazer para continuar, num mercado tão competitivo, né. Legal. Ricardo, assim, eu vejo o Brasil ainda com uma série de grandes oportunidades, né? Mesmo com toda essa evolução que existiu no mercado nesses últimos anos, né? Questão de eficiência, tecnologia e tudo mais, ainda
é muito carente de mais empresas e mais pessoas pensando como melhorar esse setor. A gente tem muita visão de grandes centros, né? Porque é onde grande parte da população mora. E aqui você tem entrega no mesmo dia, você tem aplicativos para tudo, você tem uma possibilidade muito mais ampla de conexões e de tecnologias disponíveis, né? Mas pensa que o nosso Brasil, cara, é muito diferente disso aqui, né? Tem grandes cidades ali, ainda existe uma parcela grande da população em zonas rurais, em cidades pequenas, em interiores muito distantes de capitais, que ainda tem uma realidade muito distante do que a gente vive aqui. Eu não sei se você sabe, desculpe interromper o seu raciocínio, mas 80% da população brasileira vive a menos de 100 quilômetros da costa, né? Isso. Quer dizer, os outros 20% que estão para a região centro-oeste e norte Uhum. acabam sendo, ficam para trás, né? Porque é como você falou, aí vamos falar das capitais, ok, mas imagina, o interior do Amazonas, o interior do Pará, né? Exatamente. Que são populações que continuamente continuam aumentando renda per capita, querem consumir as mesmas coisas que a população em grandes centros consome, e a mercadoria tem que chegar lá de alguma forma, né? Então, eu vejo ainda tem uma série ainda de possibilidades para se colocar nesse setor. Ele acaba sendo mais robusto, né, nesses centros, mas um pouco mais longe disso ainda é muito precário, né? O terminal de cargas que eu comentei no começo ainda existe lá e não mudou muita coisa, né? Sim. E isso aqui em São Paulo. Grandes terminais de cargas ao longo do Brasil ainda estão vivendo em décadas passadas, né? Então, ainda tem muita possibilidade. Eu acho que tem empresas como a sua, pensando como melhorar com tecnologia, com pessoas experientes em volta, tende só a gerar bons frutos, né? E que recado que você deixa para Flat Click se destacar, né? Quais são os pontos chaves aí? Com certeza não deixar a tecnologia de lado, né? Conseguir estar sempre sendo a ponta de lança desse setor, né? Buscando mais inovações, buscando eh, trazer cada vez mais esses produtos para dentro da ferramenta, mas sem nunca deixar de ouvir o cliente, né? Esse foi um dos grandes erros que a gente patinou bastante, né? A gente tinha grandes boas ideias e quis replicar aqui, sem falar muitas vezes que o cara quer comprar aqui no Sim, Brasil. Que é um sim. cara totalmente diferente A do... gente acha que é bom, né? O Exato, nosso produto é exato. maravilhoso. Mas ouvir o cliente a gente nunca perde com isso, né? Então é importante sempre estar atento à tecnologia, grandes inovações, sendo realmente a ponta de lança, mas conectado com o que o cliente de fato precisa, né? Entendi. Rodrigo, obrigado aí por compartilhar com a gente aí a sua história, seu aprendizado, né? A sua visão de futuro para a logística. Tenho a certeza que esse bate-papo vai influenciar, né? E vai inspirar muitos empreendedores, né? Profissionais da área de logística e, né? Também no meio ambiente aí que você tocou no assunto, que certamente é algo que a gente precisa pensar mais, né? A gente está muito carente. E, de novo, agradeço a tua presença aqui. Cara, eu que agradeço muito, Ricardo, pelo convite de novo. Obrigado pelo Renan também por fazer a aproximação. Cara, e muito bom lembrar essas histórias com você, viu? Foram momentos muito bons, cara. Foi. Apesar de ter a gente ter vivido muita coisa difícil juntos, né? Sim. Mas esse que é o O, gostoso, o né? fim disso foi muito bom, porque uma coisa muito boa que a gente sempre teve por perto eram pessoas muito legais, né? Então, nosso time, tudo que a gente viveu ali, mesmo sendo duro, era muito especial porque a gente conseguia realmente ver a verdade ali um no outro e todo mundo acreditava numa coisa única. Então, Vender ao obrigado de máximo novo por poder. obrigado por estar aqui com você, relembrando isso, e principalmente obrigado por toda a história que você ajudou a gente a construir lá atrás, cara. Eu que agradeço, Rodrigo. E você que nos acompanha, continue ligado, pois ainda vem muito conteúdo relevante por aqui. Até a próxima.